sabemos que o nosso Deus é maior. Amém? Então vamos crescer diante dele. A palavra está para o irmão Mauro. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Primeiro, dar parabéns à rapaziada do louvor. Muito bom, tá? Deus abençoe vocês. Continue aí vencendo os limites, servindo a Deus. Obrigado por estar aqui, tá? Vamos ter um minutinho de oração. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por essa noite de chuva, Pai. Tu sabe todas as coisas, Tu sabe o que é melhor para nós, Pai. Nós confiamos em Ti. Pedimos que hoje Tu abra nossa mente, nosso coração, possamos entender Sua palavra, possamos nos movimentar na Sua direção, crescer e desenvolver, Pai, todos os talentos que Tu nos deu, Pai. Nós te amamos e Te adoramos e pedimos que Tu esteja conosco, que seja falada a Sua palavra e somente a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Lembrando, sábado nós temos cinema, né? Às 8 horas. Vamos fazer um esforcinho de convidar alguns amigos, parentes, para que eles possam participar com a gente, tá? Esse evento uma das intenções desse evento aqui na igreja é trazer as pessoas de fora, tá? E ter a oportunidade de ouvir uma mensagem através do filme, comer uma pipoca, tomar um guaraná, compartilhar com a gente, tá? Tá mais próximo de nós, essa é a intenção. Então convide seus parentes, amigos, vizinhos, tá bom? Domingo nós temos o aniversário da Igreja do Paraguai. Eu não sei como é que vai ser um comboio, né, pastor? Como vai ser? Acho que sábado a gente passa melhores informações aí, né? Mas é importante nós participarmos também, porque eles vêm, né? Sempre eles estão aqui e é interessante que a gente faça um esforço, né? Também até conhecer eles, né? Sair um pouquinho e ir para o estrangeiro, né? Aí segunda-feira pode falar no trabalho, ó, fiz uma viagem internacional. 1 Crônicas 4, 9 a 10. O Joari falou que o pastor não pregava no Velho, eu já vou pregar o Velho Testamento já também, viu? Brincadeira. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Amém? Diz assim: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Labete, Jabes, significando em meio a muito sofrimento, o dei à luz. Algumas traduções veem o homem das dores, né? 10. É sabido que Jabes rogou a Deus de Israel que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. A gente vê nesse contexto aqui em Crônicas que era vinha sendo uma lista da genealogia, né? A descendência de Judá. E do nada o escritor, ele não dá informação nenhuma, não fala o porquê e o para quê disso. Ele deixa tudo não deixa nada implícito, mas sim explícito. Porque ele traz a ideia de Jabes. Porque nessa genealogia ele traz o nome de Jabe e fala da vitória, do esplendor dessa característica que se destacou de Jabes perante a tribo dele. Se vocês olharem ali, né, no 5 fala Assur, pai fundador de Tecoa, teve 2 esposas, né? Vai falando coisas não tão significativas que pouca gente pode entender sobre cada uma daquelas pessoas. Mas quando chega no versículo 9 e 10 fala de Jabes e fica 2 versículos falando dele
e contando, fazendo uma síntese de toda a história de Jabes. E muitos se conhecem, né, dessa oração de Jabes. O primeiro livro cristão que eu li foi um livro chamado A Oração de Jabes. Eu frequentava a igreja adventista e eles davam livros, né, para estudar. Eu nunca li os livros, né, mas até que um dia eu falei, não, vou ler esse livro aí. E li A Oração de Jabes. E me impactou bastante, né, porque eu não tinha nada, não tinha ideia do que era um cristianismo. Tinha algumas familiar, pouca coisa familiar, que vinha também de uma ideia mais do catolicismo. E aí aprendi muitas coisas naquele livro. Na versão que eu tinha lido, uma versão um pouquinho mais atrasada, um pouquinho mais antiga, podemos chamar assim, falava, na parte de propriedade, falava de limites, que aumente meus limites. A tradução da língua mais antiga, né? A palavra tem a ver com propriedade, mas sim de limites, né? Porque onde eu colocava minha barraca, eu ia colocando meu gado, eu ia colocando meus animais e ia expandindo meus limites, né? Só tinha que cuidar para quando chegasse os limites de outra tribo ou de outro povo, né? E podia dar guerra. Mas a ideia de limite é que Deus tem tocado no meu coração. Algum tempo já eu tinha feito um pouquinho desse esboço sobre limites. E o limite, ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Vamos começar com o lado bom do limite. Na educação. A gente vê que hoje a gente vive um tempo em que as nossas crianças já estão numa educação com pouquíssimos limites. Um dos grandes problemas da pedagogia hoje é como conscientizar os pais, essa geração de pais atual, de que eles precisam dar limites para os filhos. Um filho criado sem limite, ele é um ser humano egoísta, soberbo, que não sabe respeitar, não sabe se colocar no seu lugar, não sabe a hora oportuna de falar, não sabe o valor daquilo que é alheio. Então, um dos problemas da nossa educação atual hoje são os limites. E se nós formos olhar para o nosso bom pai, em tudo ele pôs limite. Se nós olharmos lá em Jó 26:10, fala que Deus colocou limites entre o céu e a terra, entre o mar. E toda a criação foi-lhe dado limites. Imagine se os rios não tivessem limites. Joga uma água lá de cima para baixo aqui. O que acontece com essa água? Ela não cumpre a sua finalidade. Se fosse, supomos que fosse um rio aqui, ela se perderia e viraria num bando de água molhada sem propósito. Mas Deus, quando fez os rios, coloca os limites, as encostas, para que haja essa direção de fim. E isso não vem acontecendo com a nossa educação. Não sei se os irmãos viram aquele caso de Goiânia, do menino que, por bullying, matou 2 colegas e deixou 4 feridos, né? Filhos de policiais. Esse fenômeno do bullying, as pessoas falam bullying, mas na verdade o grande problema ali não é só o bullying foi só o gatilho. Mas por trás do bullying está toda a questão da educação dessas crianças, como está sendo, da participação dos pais em relação a essa vida dos nossos adolescentes. O bullying, o fenômeno do bullying, ele tem dois, é uma relação de um agressor e uma vítima, que se mantém por muito tempo, pode ser psicológica, pode ser também física, social. No entanto, a vítima sempre é alguém que não dá conta daquela ameaça. É sempre alguém que está fragilizado, que não consegue lidar com aquele que agride. E o agressor é aquele sem limites, que não sabe respeitar o outro, que não sabe o valor daquele outro ser humano, que não sabe respeitar. E se nós olharmos
esse fenômeno, a gente vai ver a superproteção de um lado, superprotegemos os filhos e tornamos frágeis, ou negligenciamos os filhos e eles acabam sem limites, não sabem o seu lugar, acham que tudo podem, que podem ser uma avalanche de água que sai correndo por onde quer e derruba e faz o que quer. Deste fenômeno a gente pode aprender muito da nossa educação, esse equilíbrio que há da educação, de não superproteger, para que meu filho dê conta das ameaças. Eu lembro que quando eu era pequeno me chamavam de nanico orelhudo. Rapaz, eu tinha uma raiva disso. E do mesmo jeito que vinha, voltava, né? Eu achava o defeito da pessoa Mas hoje, não que isso seja certo, mas eu dava o meu jeito. Eu tentava me defender daquilo. E hoje muitas das nossas crianças são indefesas no sentido daquilo que eles podem se defender. Então essa sobreproteção, às vezes um mimo, uma barda demais, faz que nossos filhos não sejam aptos a lidar com a vida. Porque a realidade, o sofrimento, ele vem como uma avalanche para cima de você. E seu filho também. Eu lembro que antigamente os pais tinham orgulho que o filho ia para o quartel. Meu filho vai servir, vai para o quartel, vai virar homem. E aí vira o quartel, rala, tem um sofrimento, né? Tem algumas coisinhas chatas lá. Não, meu filho não vai mais, vai estudar. O quartel tem o seu lado bom. E hoje seria muito mais útil o quartel, porque muitas vezes nossos filhos não sabem arrumar uma cama, não sabem lavar um prato, não sabem trocar um pneu, não sabem ver a manutenção de um veículo, não sabem arrumar uma tomada, não sabem lavar uma calçada, não sabem tratar um cachorro, não sabem lavar um cachorro, não sabem cuidar de um irmão menor. E isso vai nos incapacitando, e vai incapacitando o seu filho, porque todo o potencial que ele tinha, vai morrendo. E ele vai percebendo que não, eu não consigo fazer isso, quem faz isso é só o papai ou a mamãe. Eu não consigo. Seca o banheiro, não, isso não é para mim, isso aí é a mãe que faz. Em vez de estarmos ajudando, estamos super protegendo. E do outro lado, que é o tema principal de hoje, a questão dos limites, deixa o filho de lado, ele que se vira, segue do jeito que dá, porque eu vou viver minha vida. Eu vou viver tudo aquilo que me dá prazer. Uma influência muito grande das ideias hedonistas, né, que o prazer, o aqui e agora, prevalece sobre tudo. Então eu tenho que ser o melhor da empresa, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter status, mas eu esqueço aquilo que realmente é fundamental na vida. Eu trouxe esse tema para nós pensarmos como é importante nosso olhar nesse sentido. De muitas vezes não super proteger o filho, mas deixar que ele vença os limites. E quando não existe isso, eu coloco limites. Para o filho que é muito para frente, limites. Para o filho que é muito pacato, eu deixo o limite e que ele vença por si só. É horrível para um pai perder um filho na idade, uma tragédia que aconteceu daquela forma, como é horrível também para um pai que o filho seja um assassino aos 14 anos. Não quero atribuir a culpa a ninguém, a gente não conhece o contexto, mas dentro de uma análise psicológica, é isso que vem acontecendo com a nossa educação. Ou superprotegendo, ou negligenciando. Eu conheço um caso de um rapaz que ele começou a namorar com a moça e de qualquer jeito, sem orientação,
sem propósito, mais como farra. E depois de algum tempo, essa moça começou a posar na casa desse rapaz. E nós vimos isso e comentamos com os pais desse menino: vai dar certo dessa forma? Eles não deveriam casar então? Está posando na sua casa, ela trouxe roupa para cá já, não era o certo casar? Ah, mas está aqui já. Está aqui dentro da sua casa, é melhor que case então. Essa é a forma correta, não é? O casamento não é um bicho de sete cabeças e nem é uma prisão. Mas que a gente conte piadinha, né? O casamento faz a pessoa crescer. E esses pais falam: não, deixa aí, só uma fase. Depois de algumas semanas, a moça já estava grávida, ou já estava quando a gente falou. Final da história, hoje esses meninos têm um filho, vivem muitos problemas na relação por causa do filho, que não é fácil, não estão casados ainda. O rapaz perdeu o encanto pela moça, porque é filho. A mulher normalmente vai ter esse interesse em cuidar do filho, um monte de problema, o pouco de energia que sobra, ela vai cuidar do filho dela. Questão sexual, já não, que era todo atrativo na época, já não é mais suficiente para manter o casamento. Brigas, desaforos. E aí podemos perguntar: mas Mauro, o que é isso? O que tem a ver isso com o limite? Esses pais deveriam ter colocado o limite em algum momento. Na hora do namoro: filho, qual é o propósito com essa moça? O que vocês querem? Na hora que ela estava vindo para casa: filho, se é para viver dessa forma, nós vamos casar então. Essa é a forma correta. Vocês querem viver juntos? Vocês querem ter essa vida a dois? Vocês estão certos disso? Vamos casar então. Não houve. Logo após, tinham que ter falado sobre a questão da proteção, essa possibilidade de gravidez. Não houve. Não houve, e as coisas foram se arrastando, e hoje está uma bola de neve. E quem vai solucionar? Provavelmente a moça vai sair da casa, ir para a casa dos pais dela com o filho no colo. O rapaz vai ter que dar uma ajuda. Acredito que não vai ser muito, porque ele não tem condição, não vai ser suficiente. Não tem juízo, me parece que não aprendeu com o erro, vai fazer outras vezes. A moça vai sofrer para criar o filho dela, muitas vezes humilhada, muitas vezes desvalorizada pela situação. Vai arcar muitas vezes com todas as dores e sofrimentos sozinha, dentro da casa do pai de novo. E aonde foi a história desses dois? E aonde vai a história daquela criança? Tudo por falta de limites. Mas Deus não é assim. Deus não é um pai negligente. Deus nos dá limites todos os dias. Nos dá limite no caminho. Ele nos dá limite no chamado. E isso não é ruim. Isso tem um lado bom. Deus estabeleceu limites nas relações. De toda a questão da relação, existe uma relação comunitária como nós temos aqui. Alguns irmãos, eu tenho apenas uma relação comunitária, eu não tenho tanto aprofundamento da vida, não conheço muito da história, mas temos uma relação comunitária. Diferente da relação que eu possa ter com uma pessoa que passa na rua, ou até mesmo com um colega de trabalho. Depois nós temos as relações privativas, né, daquilo que é privado. Eu conheço um pouco da história do pastor, conheço das coisas que são mais privadas a ele, que outras pessoas de fora talvez não conheçam, né? E também tem a relação da intimidade. Aquilo onde aquelas pessoas que moram comigo, que provavelmente conheçam na minha casa. Mas em todas elas tem que existir
um certo limite disso. Eu não posso achar que eu e a Eva não há limites. Porque muitas vezes ela gosta de brócolis. Quem é que gosta de brócolis? Ela gosta de brócolis. E eu tenho que aceitar que ela gosta de brócolis. E o limite do meu gosto vai até onde o gosto dela. Quem gosta de brócolis aqui? Jesus! Sério? Giló? Espinafre? Eu acho que o problema sou eu, hein? Meu Deus. Eu acho que o problema sou eu, hein? Os limites foram muito fortes quando criança. Brincadeira. Mas eu tenho que entender isso. Que existe um limite. Nem tudo que eu gosto, minha esposa tem que gostar. Nem tudo que ela acha que é bonito, eu tenho que achar. Esse limite do respeito, do entendimento do outro, é muito importante para que as relações dê certo. Tem um colega que me contou, cara, outro dia, deixa eu aqui, não é nosso público, que na casa dele, quando ele vai no banheiro, ninguém fecha a porta. Eu falei, não, irmão, não dá certo não isso aí, né, cara? Tem coisa que é só nós, né? Só eu e o vaso e o papel higiênico, não dá certo não. Ele falou, não, lá em casa, mora, porta aberta. Eu falei, não, Jesus, não pode ser não. E cara. Mas é o limite que eles colocaram da forma deles de viver, né? Para mim não serve, mas é o limite que eles expõem, né? Que eles colocam. A minha questão é até um pouquinho aberto demais. Mas é interessante que a gente conheça esses limites. Da comunidade, do privado e do íntimo. Tem que ter um certo resguardo. Quando alguém me traz a sua dor, o seu sofrimento, o seu erro, a sua falha, tem que existir um certo pudor com isso, com esse cuidado. Nós também temos limites psicológicos e espirituais. A palavra fala que para discernir, para separar alma e espírito, somente a palavra. É a palavra que tem essa habilidade de separar, né, com uma espada de 2 gumes, a alma e o espírito. Então muitas coisas espirituais e psicológicas, elas vão estar misturadas e a gente não consegue discernir. Nós vamos começar com aquilo que é mais fácil de entender na parte psicológica. A questão da autossabotagem. Quantas vezes eu me coloco um paradigma, um limite, uma crença, uma ideia de que eu não posso dar um passo a mais? Quantas vezes eu coloco alguns paradigmas na minha vida, alguns limites, do que eu não posso ser diferente do que sou. A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, né? Esses paradigmas, esses limites, eles foram necessários na nossa educação. Normalmente, irmãos, pessoas bem educadas, pessoas de respeito, de ética, com moral, que vivencia valores, elas têm limites no seu crescimento. E a gente pode olhar que o povo cristão é muito assim. Tem ética, tem um cuidado moral, vivencia valores, busca um movimento transcendente até Deus, busca essa relação espiritual com Deus. No entanto, os limites que vieram do seu passado, às vezes educacional, às vezes social, muitas vezes se impõem na sua vida e acaba sendo um obstáculo para o desenvolvimento e para o crescimento, para que a bênção de Deus seja derramada sobre a nossa vida. Um exemplo, quem teria coragem de subir agora aqui em cima e dar um show com aquele violão ali? Só quem não sabe tocar aí. Daqueles que não saibam tocar violão. Quem tem coragem de subir aqui em cima, pegar o violão e tocar agora?
Quem tem coragem pode erguer a mão para mim aí. Quem não sabe tocar? Alguém teria a disponibilidade, a disposição, dar-nos esse luxo de uma apresentação? Então o teclado, o instrumento da Fran aqui. Quem teria a coragem de vir e tocar uma bela melodia para nós? Mesmo sem saber tocar o instrumento. Paula? Não? Não posso. Por que nós não temos essa coragem? Pela vergonha? Pelo medo? Mas concorda comigo que ninguém pode exigir nada de você se você não sabe executar um instrumento. Ninguém pode exigir que tu saiba, se tu nunca praticou, correto? Só que nós temos essa vergonha, esse medo de ir e ousar, ir e tentar algo diferente, ir e dar um passo nesse movimento desconhecido ainda. E muitos disso, essa é a questão que Deus coloca quando Paulo fala do não ser. Deus sempre tem algo novo para mim. Em relação àquilo que Deus tem de novo, aquilo que Deus tem de melhor, perfeito, agradável, eu sempre não sou. Qualquer um de nós que não saiba tocar nada, vir aqui, vai continuar não sabendo. Não vai fazer nada diferente daquilo que é. Só que essa ideia de que eu tenho que saber, eu tenho que fazer de uma forma totalmente idealizada, me inibe, me freia. É um limite que não me deixa crescer, que não deixa eu buscar o novo de Deus, aproveitar a graça, a bênção de Deus. Alguém tem alguma dúvida que Deus quer que todos nós cresçamos no reino de Deus? Que cumpramos o chamado de Deus para a nossa vida? Alguém tem alguma dúvida que toda a nossa igreja, linda, bem estruturada, bonita, existe um chamado maior para ela? Ou Deus, através das nossos irmãos que fundaram a igreja, que lutaram por esse espaço, que oraram, que esforçaram, foi para nós estarmos um dia de chuva bem confortáveis. Com certeza também o é. Mas é muito mais. E às vezes alguns limites que nós psicologicamente colocamos é que nos impedem de crescer e desenvolver, tanto como pessoa como comunidade. É como se fosse uma autossabotagem, medo de arriscar. E se não der certo? E se eu errar? E se eu falhar? E se não for da forma que eu idealizei? Nada muda. Nada muda. Volto e tento outra vez. Não é essa a minha direção. Não é violão que é meu instrumento. Nós nos enganamos na questão da vontade. Existe uma ideia mundana de que... Já viu aqueles videozinhos que fala assim... Um dia eu vou cair daqui. Eu vou só até aqui, né? Não vou olhar, vou cair. Existe uma ideia mundana que tudo depende da sua vontade. Você pode ser o que quiser. Você é 1,60 m, você pode ser jogador de basquete. Com R$100 no bolso você pode se tornar milionário. E não é verdade isso. Não é verdade. Nem tudo depende da vontade. Bem, na verdade, a única coisa que depende de nós é a vontade. O que nós temos é a vontade. O dever de escolher, o livre-arbítrio, é isso que nós temos. Mas nem tudo com o meu livre-arbítrio eu consigo realizar.
Porque o projeto de Deus, os valores de Deus, sempre vão se sobrepor à minha vontade. Eu estou pregando aqui hoje. Por mais que eu tenha vontade de ser um grande pregador que vai pregar lá na China, isso não quer dizer que vai acontecer. Não quer dizer também que seja ruim. Não é ruim. O que eu estou colocando é que essa soberania que o mundo prega da minha vontade não é verdadeira. E digo para vocês por quê. Quantos aqui já tiveram aquela manhã de frio, bem de frio, num cobertor quentinho, bem quentinho, aquele cobertor bem, sabe, gostoso, peludinho assim, bem quentinho. Lembra amanhã de manhã, com aquela chuva caindo, tac, 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 tac. Você olha para fora, aquele vento cantando, aquela escuridão assim gostosa no quarto. E aí você levanta, olha, tem que ir pro trabalho. E aí você rola para cá. Não vão dormir, tem irmão que está dormindo já, não. Você rola para lá. Mais 5 minutinhos e rola para cá. Só que de repente, você lembra que hoje você não pode se atrasar. Que hoje vai ter uma visita de um cliente, ou que hoje vai chegar aquela cunhada chata. Brincadeira. Você lembra de algum compromisso que tem um significado especial para você? Concorda comigo se a soberania da vontade fosse realmente real, eu teria vontade em qualquer momento? Concorda comigo? Se a vontade depende só de mim, eu posso ter vontade em qualquer momento. Mas quando surge a vontade de levantar da cama? Quando eu encontro significado no objeto externo. A vontade depende dessa relação com o objeto externo, com o movimento que eu faço. O movimento de existir, o movimento de sair de mim e ir em direção ao objeto. Então a vontade surgirá quando eu, Mauro, compreender e encontrar o sentido daquele objeto. Ou seja, na nossa vivência cristã, eu terei disposição e vontade de vivenciar o reino de Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, quando eu compreender o valor do chamado de Deus na minha vida. Quando eu olhar para aquele chamado de Deus que está lá fora e me chama e me atrai, aí surgirá a vontade espontânea de mim em direção a Deus. Quando eu fico concentrado em mim, eu não consigo ouvir a Deus. Para compreender o chamado de Deus, eu tenho que ouvir a Deus. É em Deus que despertará essa vontade em mim. Então é nesse sentido que eu coloco que a soberania da vontade pregada pelo mundo não é verdadeira. É nessa relação com Deus que eu compreenderei meu chamado. E quando eu compreendo o meu chamado, eu vejo que aquilo faz sentido na minha vida, que aquilo me preenche, que aquilo me enriquece, que aquilo me edifica. E é onde eu venço a minha zona de conforto, onde eu venço as barreiras do comodismo, as barreiras do coitadismo. Os talentos já estão dados. Em cada um de nós já mora, já reside o talento dado por Deus. Já está aí. Olha para você agora. Olhe para si mesmo. Já está aí. Já lhe foi dado. A grande questão é como vencer esse limite.
como vencer essa zona de conforto que eu me mantenho. Já perceberam que no elevador, a gente está no elevador, parece que existe um limite da minha intimidade ali, que a gente não quer que a pessoa chegue? A pessoa chega pro lado assim, né? A pessoa está na sua frente, você dá um passinho, né? Para trás, então, né? Existe uma certa zona que é minha, um espaço que é meu. E é nesse sentido que eu coloco que muitas vezes o limite que a gente traz lá de certas ideias, lá de certos momentos do passado, acabam nos prendendo. Quem nos pode dizer que nossos músicos aqui não podem se tornar compositores? Quem nos pode dizer que nosso grupo de oração não pode se tornar um coral? Quem não pode nos dizer que nossa igreja não pode caber 200 pessoas aqui dentro? E eu acredito que todas essas bênçãos já estão dadas. Já estão dadas porque existem estruturas. Na linguagem bíblica já existem talentos dados para que isso aconteça. Para que isso venha a existir. Mas se cada um de nós não vencer o limite, o seu próprio limite, não há como a comunidade se expandir. Eu diria que no povo cristão, pelo menos na nossa comunidade, o problema não é o limite, no sentido, quando eu falava do bullying, aquele limite que dá a regra, que dá a proteção. Eu diria que o que nos falta é uma força contra esse limite e empurrá-lo, assim como Jabes pediu a Deus: alargue as minhas fronteiras, alargue a minha propriedade. Ele pede para Deus na oração. É sabido que Jabes rogou a Deus que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que aumente os meus limites, que alargue as minhas fronteiras. Até onde, irmãos, nós temos colocado certas fronteiras, certos limites na nossa vida? Quem disse que eu não posso viver um casamento saudável? Quem disse que eu não posso ter uma educação da melhor forma possível, fortalecer meu filho, fortalecer a minha família? Quem disse que não dá certo? Quem disse que tu não tem capacidade? Os talentos já foram dados. O berço da vontade reside no objeto que está fora de você. E para nós cristãos, é Deus. É Deus, é numa relação com Deus que eu encontrarei a vontade de vivenciar esse talento. Não podemos nos limitar. O mundo precisa da igreja. O mundo precisa do povo de Deus. Tenho certeza que cada um de nós, no mínimo, conhece 50 pessoas que ainda precisam da salvação. É certeza que cada um de nós tem muitos talentos adormecidos. Alguém pode falar: mas Mauro, eu não sei falar, não sei tocar, não sei cantar. Começamos, irmãos, sabendo daquilo que tu não sabe, daquilo que tu não é. Conhecendo aquilo que tu não é, vai sobrar aquilo que tu é. A pessoa que Deus criou e fez.
Fabinho, Juari. É o que vai sobrar. E é disso que tu vai começar a ser espontâneo. Viver como Cristo quer que tu viva. É na espontaneidade que a gente consegue crescer de verdade. Sendo eu mesmo, não sendo algo que eu não sou. É eu mesmo se movimentando em direção àquilo que Cristo é. Toda a capacidade que Deus nos deu, as pessoas que Deus colocou no nosso lado, a comunidade que a gente está inserido, nós temos tudo para desenvolver. Isso acontece da noite para o dia? Não. Isso acontece dia após dia, escolha por escolha. É uma construção, tijolinho por tijolinho. Construa uma parede, veja se está alinhada, se está certa, vou continuando. Coloca os alicerces. É assim, Marcão? É. Dia após dia, tijolo por tijolo. Mas eu quero começar hoje e amanhã tá aqui em cima tocando violão. Isso é irreal. Isso é mentira que o mundo coloca para nós. Perguntem para os músicos quanto tempo demoraram para estar aqui em cima, tocando, ensaiando. Quanto tempo eles vêm aqui antes do ensaio? Assim como a gestação, tudo demora, tudo tem seu processo. E entender esse processo é não nos deixar iludir pelas mentiras do mundo. O mundo mente que a gente não pode, mas mente que tudo depende da gente. O mundo mente que tu é uma coisa que não tem valor, que tudo já está bom. Não, se você está comendo, se você está bebendo, está ótimo já, está maravilhoso. Mas não é verdade. Deus tem melhor para cada um de nós. Deus nos deu talento, nos deu uma comunidade, Deus nos deu irmãos, nos deu vida, nós temos o nosso Salvador. A vitória já nos é dada. Cristo já venceu. Nós temos tudo. Basta compreendermos esse chamado de Deus, para que desperte essa vontade de mim e eu comece a vivenciar o melhor de Deus. Eu comece a vivenciar aquilo que Deus tem de melhor, a novidade de Deus. Isso em cada um de nós, como também para a nossa igreja. Nossa igreja tem um potencial. Nossa comunidade tem estrutura, tem pessoas. Vamos romper esses limites. Vamos dar um passo a mais, cada um de nós. Quando a gente começa a viver em propósito, no chamado de Deus, a vida tem sentido. Eu já não me preocupo com picuinhas. Eu me preocupo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é construtivo, que é real. Eu já não me preocupo com os mosquitos. Não fico coando os mosquitos. É isso, né? E deixa os camelos passarem. Eu acredito que o grande propósito da igreja é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu acredito que nós fazemos isso. E amar o próximo. Eu acredito que nós já nos amamos. Sempre podemos melhorar, como nosso filósofo Osmar diz. Concordo plenamente. Mas podemos amá-los de fora também. E despertar. E avançar nossas fronteiras. Amém, igreja? Vamos colocar em pé? Deus, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, poder adorar o teu nome,
e também de ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a romper os limites que às vezes nós mesmos colocamos. A Tua palavra disse: ide. E muitas vezes nós, há muito tempo, estamos parados, deixamos de avançar. Guarda-nos na Tua proteção. Os dias são maus, na verdade, mas isso é cumprimento da Tua palavra. Tu diz que nos últimos dias viriam dias trabalhosos, mas diz também que nos últimos dias o Senhor derramaria o Teu Espírito sobre toda a carne. Senhor, cumpra a Tua promessa na vida dos Teus filhos, da Tua igreja. Nos reveste com o poder do Teu Espírito Santo para vencermos os dias maus. E que nós possamos cada dia olharmos somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Despede-nos agora na Tua paz, leva-nos de volta para os nossos lares, abençoados, guardados por Ti. Abençoa os irmãos que não vieram, os que estão trabalhando, estudando, onde quer que estejam os Teus filhos, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Traga-nos de volta aqui sábado à noite para cultuarmos o Teu nome. Dá-nos um final de semana abençoado, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as mãos para cá, que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos digam: dê um abraço gostoso ao seu irmão e até sábado, em nome de Jesus.